Muito bem, hoje em 1099 dias de conflito entre Rússia e Ucrânia, 26 de fevereiro de 2025. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Vamos falar sobre o que é que está acontecendo do fronte, falar sobre os vários ataques aéreos que os russos imprimiram, né, na região de Kiev, Kherson, enfim, todos esses setores. Também teve ataque ucraniano, tá bom? Na região da Crimeia, próximo ao porto também aqui, ó, nessa região mais ao sul, próximo ao porto que tem Novorossiysk, tá? Falar também de novo avanço russo em setores como em Kursk e setores ali próximo a Velika Novosibirsk, tá? Então vamos mostrar tudo isso e muito mais agora. Vamos lá. Vamos começar com a região de Kursk primeiro, tá? De novo, como o que que tá ocorrendo aqui? Vou abrir até o outro mapa para ficar mais fácil, tá? Deixa eu fechar aqui. E vamos lá para essa região de Kursk. Pelo menos mais duas áreas, tá? Os russos fizeram um avanço significativo. Detalhe importante é que saiu de forma oficial, então, a conquista de Pogrebka e Orlovka, tá? Pelos russos. Os russos divulgaram de forma oficial, caiu, tá? Então houve dois avanços russos aqui nesse setor, além de, como eu falei, já trouxe com antecedência para vocês, né? De Pogrebka, Orlovka, aí agora Marivka, que é outro pequeno trecho aqui, vilarejo, avançou, e os russos agora avançaram em Novaya Soroshina, ou Sorokina, tá? Esse setor agora também os russos conseguiram avançar significativamente. Uma coisa interessante a se observar aqui nesse novo avanço, digamos assim, né? É que mais uma vez vai empurrando, tá? O caldeirão vai se fechando. Lembrando que ontem teve vários pequenos avanços em Lebedivka, tá? Que conquistou também, de fato, esse setor. Eu estava dando uma olhada, tá? Em alguns materiais e sobre Sudza, o que está acontecendo? Vem chegando uns informes estranhos do tipo, olha, os ucranianos estão praticamente tendo que recuar e estão tendo problemas. O que é que acontece? Nessa rodovia chamada R200 aqui, tá? Que leva a Sudza, tem ocorrido uma quantidade grande, tá? Uma quantidade grande mesmo de. Tinha esquecido de ligar a luz. Tem uma quantidade grande mesmo de ataques pelos russos. E você precisa entender o seguinte: está na retaguarda, tá? Eu vou fazer só um teste para vocês entenderem. Eu vou imaginar que os sistemas de MLRS dos russos estejam próximo a Dariino, aqui lá atrás, no recuo. Eu vou fazer a região limítrofe de 15 quilômetros, que é uma região tolerável, tá? Tem sistemas de foguetes que chegam a atingir mais do que isso, ó, deu praticamente 15 quilômetros aqui. Então perceba, supondo que os ursos estejam lá atrás em Darino, não esteja, por exemplo, em Sverdlokovo. Se os ursos estiverem em Sverdlokovo, só aqui eles conseguem atingir, perceba, a estrada que vem passando aqui, inclusive até uma estrada secundária que tem aqui próximo, tá? Então, supondo, ah, não, Pablo, os russos estão mais atrás, estão, como eu falei, lá em Darino, estão até mais, antes mesmo, Lubimovka. Então ainda dá para atingir várias áreas importantes e relevantes. Apesar de que os informes que tem é que já tem baterias antiaéreas e sistemas, no caso MLRS, de russos em Sverdlokovo. Então, se eles estão em Sverdlokovo aqui, ó, perceba que toda essa área aqui eu estou colocando sendo é, bem básico, porque sabemos que alguns sistemas, por exemplo, dependendo do o Coxsam, tem o sistema Coxsam M1978, que é o norte-coreano, ele tem, que é o 170 milímetros, ele tem uma capacidade de 20 quilômetros, 25 quilômetros de atingir alvos. Então eu estou sendo bem modesto, colocando 15 quilômetros, um raio de 15 quilômetros, foi o que você está vendo aí. Então sim, eles têm chances de atingir, para você ter uma ideia
nível que está aqui, então, nessa questão do conflito, por isso que não está tão fácil assim para os ucranianos recuarem. Se a gente dar mais um zoom aqui, vai ver que existem algumas estradas secundárias, né? Por exemplo, existe essa estrada secundária aqui, que se sabe que os ucranianos estão se movimentando por elas, só que chega aqui vai por mata, então não tá nada fácil, tá? Eles estão tendo que utilizar caminhos alternativos por aqui, mas usar a rodovia principal, a chamada R200, não está sendo um bom negócio para os ucranianos, tá? Já que, como eu já trouxe em vídeos anteriores, vou deixar no final mostrando a análise que eu fiz aqui sobre Kursk, então não vou me aprofundar muito, vou deixar disponível para você isso aqui. Lembrando que, antes de seguir aqui, se você não é inscrito no canal, lembra de se inscrever, de também ser amigo do canal, né? Por apenas R$ 1,99 por mês, né? Agradeço a todos que estão colaborando, tanto que, ó, microfone novo, né? Chegando equipamento novo, exatamente com a ajuda de vocês, beleza? Dando uma geral aqui no front, o que é que tem ocorrido nas últimas horas, isso que eu falei. Teve um pouco mais de 100, quase 150, 160 ataques de drones russo, que basicamente foi focado em Kiev. Os ucranianos estão reclamando que tem alguns alvos civis nesses ataques, tá? Tem até morte de pelo menos um deles era um médico oncologista que, né, que dentro desse ataque terminou sofrendo e tendo problemas, né? O que mais temos? Tivemos explosões em Kherson, tá? Mais uma vez os russos vêm fazendo um trabalho interessante em Kherson. E aí vem um caso bem é, interessante que tem ocorrido aqui, ó, neste setor. Vou mostrar aqui para você entender o que é que eu estou dizendo. Mostrar aqui, ó, por exemplo, deixa eu mostrar, ó, tá vendo a bomba chegando no setor de Kherson, como você tá vendo aqui na imagem, né? Nessa região bem próxima ao rio de Dnieper, se você observar, tá? Ocorrendo então essas explosões aqui. Deixa eu adiantar, a questão de direitos autorais, como sempre, tem que ter um pouquinho de cuidado. Tem outras imagens, tá? Que eu não consegui. Eu tava tentando aqui abrir, mas tá dando erro, infelizmente, paciência. Que era mostrando no mapa uma vista aérea, mas tá dando muito erro nos vídeos. Mas enfim, faz parte, né, do jogo. Mas deixa eu só mostrar aqui a vocês o que é que eu tô me referindo aqui em Kherson. Deixa eu abrir, tirar o zoom, que é exatamente este setor aqui, tá? Em que é um setor bem problemático, em que, né, nas imagens que eu não consegui abrir, eu ia mostrar a vocês, mas paciência, né? Que é o rio Conca. Esse rio aqui que tem, tá? Um rio antes, são vários rios, é um tipo de delta esse setor. Um tipo não, é um delta, em que todos vão se encontrando no rio Dnieper mais à frente. Então, perceba que tem o rio Chaika aqui, rio Conca, e no Lucha, né? Outros rios por aqui, lagos. Então tem imagens mostrando os ursos avançando aqui, alguns indo a pé e se posicionando neste setor aqui, tá? Próximo à ponte. Tem uma ponte aqui, ó. No vídeo mostra eles passando por essa ponte, um motorizado, não é exatamente bem um blindado mesmo, um tanque, mas é um tipo de motorizado, fazendo esse transporte de soldados, se posicionando aqui. Não sei se estão fazendo volume para possivelmente depois atacar, mas estão nesse setor aqui da ponte Antonovsk, tá? Do rio de Dnieper. Então perceba que não é fácil ocorrer essa movimentação. Provavelmente esses ursos vieram para cá para marcar presença e não serem pegos de surpresa dos ucranianos avançar, né? Tem ocorrido muitas explosões desse setor aqui de Kherson, muitas explosões mesmo, tá? Que mais que ocorreu nas últimas horas? Então, basicamente foi isso, tá? As explosões em Kherson, lá em Kiev, em Constantinivka. O trabalho ainda continua, tá? De bombardeios em Constantinivka. Um fato curioso. Sim, vamos lá para um outro fato curioso aqui. Lembrei que estava aqui anotado e eu não tinha visto. Deixa eu falar primeiro de Constantinivka. Então, aqui, ó, em Constantinivka, perceba a quantidade de bombardeios que teve na madrugada e quase agora, tá? Tava vendo aqui informes de
de 2 horas atrás, teve já ataque nessa região de Constantinífica, que, como eu falei, passou a ser um centro logístico bem interessante para todo este setor. E aí vem um outro fato, que é o seguinte: este setor aqui do Rio Oscar está bem interessante a movimentação, tá? Aqui, ó. Há informes de mais uma vez os ursos estarem avançando aqui, ó, nessa região de Tópoli, já conseguiram avançar. Avançou aqui por outros pequenos trechos que antes não tinha avançado, e é como se fosse dar a entender que é um preparatório para um possível ataque a Kupiansk, que já era para ter ocorrido, tá? Eles têm que aproveitar essa oportunidade para atacar essas áreas mais alagadas, mais difíceis de movimentação, porque é o momento em que é o ápice, tá? Todo esse setor aqui, ó, deixa eu tirar o zoom, todo este setor mais ao norte, tudo isso aqui, ó, é um setor muito chato, porque tem um encontro de rios, tem floresta, áreas alagadas. E o que é que acontece? Basicamente, por conta disso, eh, no período em que começar o derretimento de gelo, vai ficar quase impossível se movimentar. Só trator e olhe lá, tá? Inclusive é nessa fase que o pessoal costuma fazer todo o trabalho de colheita não, de preparação de solo, melhor dizendo, nessa fase, tá? E que deve chegar daqui a uns 30 dias, deve iniciar essa fase. Então os russos têm que aproveitar o momento do ápice do inverno, em que o solo está rígido, em que do outro lado os ucranianos não conseguem montar mais trincheiras porque o solo está muito duro. Nem com máquinas, tem locais que até com máquina é difícil. Então tem que aproveitar esse momento de pouca construção de trincheira, o frio intenso, de tentar fazer alguns ataques, porque quando chegar a fase de começar a sair do inverno para a primavera, vamos passar mais uns 60 dias com movimentação muito travada nesse setor, tá? Então a hora é agora. Se os russos quiserem avançar nesse setor, se os russos quiserem alguma coisa em Kupiansk, eles têm que em Kramatorsk, todo esse setor, a hora tem que ser agora, a movimentação tem que ocorrer agora. Senão vai demorar mais uns 6 meses para a coisa desenrolar tudo de novo, tá? Então tá aí a situação. Hoje foi mais curtinho, mais direto ao ponto. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Valeu, grande abraço, fui.